Shalom, que a paz do Senhor esteja com todos vocês, né? Hoje nós estamos aqui estudando, continuando a nossa meditação na Palavra de Deus. Hoje será em Gênesis capítulo 42, 43 e 44, onde nós estaremos meditando aqui num acontecimento que houve, né? Que houve a fome ali, a fome chegou até Canaã, onde Jacó morava com seus filhos, e ele disse: olha, eu estou sabendo que lá no Egito tem muita comida, vai lá e compra. Então Deus teve essa estratégia de fazer com que os irmãos de José descessem até o Egito, né? E ali, quando eles chegaram no Egito, quem era o governador que estava ali liderando aquela venda, né, de alimentos? O próprio irmão deles, José. Porém, eles não conheceram José, porque quando eles venderam José, José tinha apenas 17 anos, ele não tinha barba no seu rosto. Então, naquele momento, José já era mais de idade, ele tinha barba no rosto. Então, eles não o conheceram, mas José conheceu a todos eles, porque José, né, lembrava da fisionomia deles, porque eles já eram homens formados, né? E quando José os viu, diz aqui, né, em Gênesis, no capítulo 44, e no versículo 6, versículo 6, parte B, e os irmãos de José vieram e prostraram-se ante ele de rosto em terra. E José viu a seus irmãos e os reconheceu, mas não se deu a conhecer a eles. E falou-lhes duramente, dizendo-lhes: de onde vieste? A ele, nesse momento, né, no primeiro momento, a reação que José teve foi de raiva. Ele foi duro, ele foi áspero, ele foi grosso com os próprios irmãos. Porque, irmãos, o que ele passou com os irmãos dele não é brincadeira, né? E José é um homem, né? Ele não era Deus e nem um anjo. Então ele tinha seus sentimentos, ele tinha suas emoções. E ele sabia que Deus precisava curar ainda isso na vida dele. E naquele momento ele teve um processo de cura. Esse processo de cura não aconteceu ali naquele momento, né, que ele reveu os seus irmãos. Esse processo de cura demorou alguns dias, né? E aonde ele, naquele momento, tratou eles totalmente áspero e falou: olha, vocês são espiões, vocês vieram aqui espionar. Eles falaram: não, não. Ele falou: olha, eu vou deixar vocês presos por 3 dias, vocês vão ficar carcerados. Aí depois falou assim: tá bom, agora vocês podem ir, né, depois de terem prendido eles, vocês podem ir e podem levar o alimento. Só que quando eles chegaram no meio do caminho, eles viram que o dinheiro que eles tinham pago a José, o dinheiro estava todo de volta nos alimentos. E ali eles ficaram sem entender, né, por que aquele dinheiro estava ali. E ali, quando ele chegou aos seus pais, ele disse, né, e José perguntou a eles pelo Benjamim. E falou assim: mas eu trago irmãos de vocês aqui, né? Então, como eu sei que vocês são espiões, eu vou deixar um irmão preso até que vocês voltem e me provem que vocês estão falando a verdade. E vocês vão ter que trazer o seu irmão mais jovem. Aí perguntou qual é o nome dele, eles falaram Benjamim. Vocês vão ter que trazer ele. Mas eu não posso, se eu trazer ele, meu pai vai morrer, porque meu pai já perdeu outro filho, e a alma dele está ligada à alma do meu pai, eu não posso. Ele falou assim: mas vocês vão ter que trazer. Então ali José estava provando eles para ver se a raiva, José queria saber por que eles tinham raiva de José. Se eles tinham raiva de José por causa dos sonhos que José contava, ou se a raiva deles era por causa da mãe deles, que era Raquel. Então, ou seja, se a raiva deles fosse por causa da mãe de José, né, da Raquel, com certeza eles não gostariam nem de José e nem de Benjamim. E ali naquele momento eles iam simplesmente desprezar Benjamim e falar: não, tudo bem, pouco importa Benjamim, pode fazer com ele o que você quiser. Mas ali ele viu que a raiva que eles tinham, o ressentimento que eles tinham de José, não era por causa da mãe de José, de Raquel, por ela ter tido os dois e por eles serem, né, os filhos dela, mas sim por causa dos sonhos que José contou. Aí José viu que eles não eram mais aqueles mesmos homens daquela época quando o venderam. E ali, irmãos, José, então, eles não sabiam, né, por que José estava fazendo isso. Eles não entendiam, eles não reconheceram José, porque José tinha suas vestes egípcias, né? E ali, amados, quando José falou com eles, eles foram, né, e conseguiram convencer o seu pai. E dizem, né, os estudos,
que o homem que ficou preso foi Simão, né? Por quê? Porque dizem que Simão é que foi o que realmente prendeu José naquele poço. Foi com as próprias mãos dele. Olha como que Deus age, né? E ali ele é que ficou preso naquela situação, porque foi ele, o próprio, com as suas mãos, que fez toda aquela maldade com José. E ali o pai dele falou, mas o que está acontecendo? Eu não posso deixar Benjamim ir. Pai, mas você tem que deixar Benjamim ir. Até que eles conseguiram convencer. E ali, né, o filho dele falou assim, pai, pode deixar ele ir, que se acontecer alguma coisa com ele, eu vou dar a minha vida no lugar dele. Aí o pai dele deixou. E ali ele falou assim, tá bom, leva uns presentes para ele. Leva bálsamo, mel, cera, goma odorífera, pistácias e amêndoas para ele, de presente. E ali eles levaram, né? E quando eles chegaram até José, né? Aí José trouxe, né, o Simão também, né, devolvendo o Simão da prisão, e ali ele conheceu, né, ele reconheceu Benjamim, porque na verdade ele já conhecia Benjamim. E diz aqui na palavra, no capítulo 43 e no versículo 30, e José apressou-se porque inflamou a sua piedade por seu irmão e quis chorar. E foi ao seu quarto, chorou lá, e lavou o seu rosto e saiu, e conteve-se e disse, serviu pão. Aí ali serviu o pão para ele, serviu todo um banquete, né? E para Benjamim foi um banquete bem mais especial do que para os irmãos. E naquele momento José já estava se quebrantando, o processo de cura já estava acontecendo na vida de José. Ele já estava se quebrantando, né? Nesse encontro aqui ele já não estava com raiva, irado, ele já estava, né, bem aquebrantado, ele já estava chorando, né? Porque ele viu o seu irmão ali, ele viu o sofrimento do irmão dele também. E ali ele falou com os servos dele, eu vou liberar eles agora, e você vai colocar uma taça de prata no saco de alimento de Benjamim, e eu vou mandar vocês depois ir atrás. E assim fez. Quando eles foram, né, e os soldados chegaram dele e falaram assim, que isso, vocês roubaram uma taça do meu senhor. Eles falaram, não, pode vasculhar tudo, e quem tiver roubado, pode ficar com vocês então. E vasculhou-se tudo. E aonde estava essa taça? Exatamente no saco de alimento de Benjamim. E ali, né, ele teve que... O delito foi sobre Benjamim. E ali Benjamim, né, eles ficaram desesperados, então, totalmente desesperados, sem saber o que fazer. Porque eles falaram assim, como que nós vamos fazer agora? Porque a alma do meu irmão está ligada à alma de meu pai, né? E ali eles começaram a pedir José, não, por favor, não faça isso, que meu pai vai morrer quando meu pai souber que Benjamim vai ficar aqui. Benjamim não pode ficar preso aqui, né? Eu vou trazer meu pai. Ele falou assim, então traz o seu pai aqui. E aí, diz aqui no versículo 34, porque como subirei eu a meu pai se o moço não for comigo? Assim talvez não veja o mal que sobrevirá a meu pai. Né? Então ali ficou naquela situação ali, né, que ele falou assim, se eu não levar Benjamim, meu pai vai morrer, né? Então, amados, é um processo de cura. Aqui aconteceu um processo de cura com José. Então hoje, nesses 3 capítulos aqui que nós estudamos, né, nós ainda não vamos ver a finalização da cura de José, né? Estamos vendo o processo de cura na vida dele. Amanhã, né, no próximo estudo, nós estaremos vendo o processo de cura concluído na vida de José. Amanhã nós falaremos mais a respeito da cura na alma de José, perante tudo que ele passou. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.